Olá, dando continuidade ao nosso estudo dos timers do MSP 430, vamos na videoaula de hoje estudar o modo captura. Nós já vimos, vocês estão lembrados, o modo comparação e geração de saída. Então vamos entrar agora no assunto 10, que é captura com os timers. Perfeito? Então vamos lá, essa aqui, figurinha é um pouquinho confusa, né, ainda, indica direitinho o esquema para captura. Lembrando, captura o que é? Captura simplesmente é a cópia do contador para um registrador de comparação quando algum evento acontece. Então isso aqui são os eventos possíveis. Quando eles acontecem, um deles, o contador é copiado para o registrador de comparação. Perfeito, vamos analisar essa figura aqui com um pouquinho mais de cuidado. Isso aqui é o esquema completo, é um pedacinho de uma figura gigantesca que tem lá no manual do MSP 430. Novamente lembrando, esses retângulos de borda redonda em verde são os que vocês controlam. Então por aqui é possível escolher qual das entradas vai provocar o evento de captura. Aqui CM seleciona o modo de captura. Aqui seleciona se é assíncrona ou síncrona. E que mais que tem? E aqui seleciona o... Falei confuso, né? Esse aqui seleciona o modo captura. E aqui ele seleciona uma das 4 formas de captura que estão disponíveis. E por aqui ainda posso ler a entrada e tudo mais. Vamos avançar um pouquinho. Tá aqui. Então vamos lá. Você coloca cap em 1. É o primeiro requisito para trabalhar com o modo captura. Então, ao colocar cap em 1, ele não entra mais no modo de geração de saída, nem no modo de comparação. Ok, e aí aqui em CC e S se escolhe a entrada. Temos 4 entradas possíveis. Essa aqui, nome estranho, né? CCINA, CCINB, Ground e VCC. Então, 2 bits aqui, escolho uma dessas 4 entradas do multiplexador. Aqui eu escolho qual flanco eu quero trabalhar, se é flanco de subida, flanco de descida ou ambos. Por aqui eu seleciono se meu resultado da captura vai ser de forma assíncrona ou vai passar por um sincronizador. É recomendado sempre passar pelo sincronizador. Opa, passei rápido, né? É responsável sempre passar pelo sincronizador. Então, uma dessas entradas vai provocar um flanco de subida aqui e vai ser copiado o valor do contador do timer para o registrador de comparação. Perfeito? E quando isso acontece, o CC e FG vai para 1. Reparem que aqui está tudo N, 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 ou seja, estou usando o registrador de comparação N. Nós temos vários registradores de comparação, então podemos usar qualquer um deles para fazer a captura. Basicamente, na captura nós escolhemos um flanco de subida ou um flanco de descida. Aí vocês vão olhar aqui e vão falar, poxa, por que ground e por que VCC? O ground nunca vai deixar de ser 0, o VCC nunca vai deixar de ser nível alto. Claro que não. Eles existem para vocês provocarem de maneira falsa um flanco de subida ou um flanco de descida. Essa unidade de captura vai perceber um flanco de subida se você selecionar a entrada 2 e em seguida a entrada 3, ou seja, passou de 0 para 1. E depois, se você da 3 selecionar a 2 de novo, ele vai perceber um flanco de descida. Então é possível forçar um flanco selecionando VCC e terra. Por isso estão essas duas entradas aqui. E a saída desse multiplexador vocês podem ler pelo flagzinho, pelo bit CC e E. Perfeito? O que mais que eu tenho que falar aqui? Então aqui são os modos de captura. CM 0 é sem captura, então a unidade não funciona. 1 flanco de subida, 2 flanco de descida, 3 ambos os flancos. Perfeito? E o manual recomenda usar sempre SCS igual a 1, ou seja, sempre o modo sincronizado. Selecionar sempre a entrada 1 desse multiplexador. E esse COV ele indica se houve atropelamento, ou seja, se aconteceu uma captura, o valor do timer, do contador do timer foi copiado para o registrador de comparação e depois de algum tempo aconteceu uma nova captura, sendo que o usuário não leu o registrador de comparação. Ou seja, teve uma captura, o resultado foi guardado, teve a segunda captura e aquele resultado guardado não foi lido ainda. Nesse caso, a CPU sinaliza por esse COV, Captura Overrun. Ok, houve um atropelamento então na captura. CCI permite ler o atual estado, né, da saída desse MUX e
ok? E essa entrada aqui, CCINB, não está disponível para a gente. Então nós temos disponível no 5529 CCINA, Ground e VCC. Eu vou indicar onde eles estão. Vou passar de novo pelos registradores de controle. Acredito que alguns vocês já estão se acostumando, já estão lembrando, né? Esse aqui é o controlador do timer, né? O registrador de controle do contador do timer. Então ele diz qual clock vai ser usado, se eu vou usar algum divisor, qual modo de contagem que eu vou usar, up, que é aquele que ele conta até o valor do CCR0 e volta a zero, contínuo, que ele vai até FFFF, esse 3 é o sobe e desce, né? Normalmente para captura nós colocamos no modo contínuo, aquele que vai de 0 até FFFF, mas podemos usar outro modo também. Isso aqui é o clear do timer, aqui é a interrupção por overflow no timer, que aqui habilita. Perfeito, então daqui para nós está cell e MC. Temos aqui o ESH0, que é aquele divisor extra, vamos imaginar que ele esteja sempre em 1. E vamos agora entrar no controlador do comparador. Esse é importante para a gente. Repara, esses bits aqui nós não havíamos estudado ainda. Olha o modo de captura, são os bits 14 e 15 desse registrador. Nós temos o modo então sem captura, flanco subida, flanco descida ou ambos. CC e S eu posso selecionar qual das entradas eu vou trabalhar, lembrando que a CC e B não está disponível para a gente. SCS, se a captura é assíncrona ou síncrona, é recomendado sempre trabalhar com a captura síncrona. Aqui que permite ler você a saída do sincronizador. Quem quiser volta a figurinha, dá para ver. E esse aqui é muito importante, que tem que colocar em 1 para usar o modo de captura. E para terminar, vamos ver a outra metade desse registrador. Está ela aqui. O que nós temos de importante aqui? Bom, o Alt Mode não funciona porque eu selecionei o modo de captura. CC e E. Se eu colocar ele em 1, cada vez que o CC e FG vai para 1. E eu lembro a vocês que cada vez que acontece o evento de captura que vocês programaram, CC e FG vai para 1. Então vocês podem usar o evento de captura para provocar interrupção. Além disso, o CCI permite ler o estado da entrada daquele multiplex. Lembra aquele primeiro multiplex que você seleciona uma das 4 entradas? E que mais se eu ouvir indicando se tem ou não atropelamento. Repare então que esse registrador é muito importante e ele mescla a parte de captura e a parte de saída e de comparação, que é quando eu não habilito nenhuma delas. Perfeito? Recomendo que vocês olhem direitinho para que serve cada um desses campos desse registrador. Então, onde estão as entradas de captura? Bom, lembrando que o CCINA é a única disponível, então isso aqui não existe. Onde é que elas estão? Então vamos lá, nós temos capturas pelo timer A. Opa, aqui faltou timer A1, né? Timer A2 e timer B0. As do timer A0 nós temos disponíveis naqueles pinos da nossa Launchpad apenas o comparador 1, 2 e 3, ou seja, a captura 1, 2 e 3 do timer A0, que estão respectivamente P12, P13 e P14. Do timer A1, só temos a do comparador 1 que está em P20. Do timer A2, temos a do comparador 0, 1 e 2. As três estão disponíveis, né? P23, P24 e P25. E do timer B, temos somente o do comparador 2, 5 e 6. Perfeito, então o que eu sombreei aqui, que está em cinza clarinho, eles estão disponíveis, mas estão lá no pino do processador, não estão disponibilizados naquele barramento de pinos. Então é praticamente impossível, a menos que a gente faça uma soldinha cuidadosa lá, o que não vale a pena. Perfeito? Muito bem, então captura. Captura basicamente o que a gente faz? A gente quer medir a largura de um pulso. Deixa eu parar meu celular aqui que ele começou a tocar na hora errada. Então nós queremos medir a largura de um pulso. Como é que a gente mede a largura do pulso? Tem aqui um exemplo, uma transparência para mostrar para vocês. Deixa eu pôr meu celular no modo avião. Pronto, ele não vai interromper mais. Me desculpem pelo blim 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 do celular. Vamos lá. Então quero medir a largura desse pulso usando, tem como exemplo o timer A0 comparador 1. Então como é que eu vou medir a largura desse pulso? Eu vou inicializar tudo e vou preparar ele para capturar esse flanco de subida. Quando capturar, o valor do contador é copiado para o comparador. E aí programa para o flanco de descida. Quando ele capturar o flanco de descida, o valor do contador é novamente copiado para o comparador. É da diferença dos dois. Eu sei quantos clocks tive de um lado até o outro. Falando melhor.
Vamos lá. Então eu faria o CCIFG igual a 0, programo a captura por flanco de subida, espero o CCIFG ir para 1. Quando ele for para 1 é porque aconteceu a captura. Aí eu vou pegar, estou usando o comparador 1, né? Então eu vou pegar o valor do comparador 1 e copiar para o ini. Ini é uma variável qualquer. Por que o do comparador 1? Porque eu sei que o valor, no instante desse flanco de subida, o valor do contador foi copiado para esse comparador. Aí eu faço CCIFG igual a 0, programo agora flanco de descida e fico esperando novamente CCIFG. Ele aconteceu. Eu leio o TA0 CCR1, guardo novamente em uma variável, agora a variável fim. Muito bem, a diferença de contagem entre fim e início vai me dar a largura do pulso. Vai me dar, usando como unidade de tempo, o período do contador timer a 0. Perfeito? Basicamente é isso que a gente faz. Aqui mais ou menos eu sugeri pooling. Realmente o exemplo que eu vou dar na próxima videoaula é usando pooling. Deixo como desafio para vocês tentar fazer isso com interrupção. Deu para pegar bem a ideia? Então, o que é captura? Na verdade, o timer fica contando livremente o tempo inteiro e cada vez que acontece a captura programada, o flanco de subida ou flanco de descida, o valor do contador do timer é copiado para um determinado comparador. E o CCIFG vai para 1. Aí eu guardo esse valor, faço programa outra captura, faço 2, 3 capturas, não sei. Depende da minha intenção. Perfeito? Temos aí problemas. Aqui tem alguns problemas. Vocês são convidados a tentar descobrir. Será que é possível que o fim seja menor que o ini? Precisão. A precisão vai ser a precisão do timer que eu estiver usando. Se eu usar o A-Clock, a precisão é uma. Se eu usar a SM-Clock, a precisão é outra. Se eu reconfigurar meus relógios para 20 MB, a precisão vai ser outra. Ok? Com isso, então, nós chegamos ao fim dessa nossa videoaula e na seguinte eu vou fazer uma pequena demonstração da captura usando o timer. Agradeço a atenção.